Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Nossa grande alegria ter estado com os irmãos nestes dias para ouvir e compartilhar as belezas e glórias da palavra de Cristo, nosso Redentor. O privilégio de saber que Deus tem cuidado de nós desde a eternidade e nos preparado para a sua salvação. Ele nos deu esta gloriosa palavra com o propósito de revelar a si mesmo e revelar a sua própria glória. Nisso está a maior virtude desta palavra. Ela nos revela Deus, nos revela a sua glória, e ela nos faz então glorificar a Deus, nos faz então exaltar o nome do nosso Criador, do nosso Redentor. E como ela faz isso? Ontem ouvimos que ela faz isso anunciando a salvação, oferecendo a salvação àquele que está necessitado e perecendo por conta dos seus pecados, saiba ele isto ou não, tenha ele ouvido a respeito da graça salvadora ou não, o Senhor, por meio da sua palavra, nos oferece salvação, proclama a nossa salvação, nos oferece a salvação dizendo: você quer ser curado? E proclama a nossa salvação quando diz: a tua fé te salvou. E ele consumará a nossa salvação com a sua palavra quando disser: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Mas ele faz isto também de uma forma contínua. E essa sua preciosa palavra glorifica o Pai, ensinando os discípulos. E é sobre isso que quero lhes falar esta manhã. O propósito da palavra de Deus é ensinar os discípulos. Não é por acaso que ele foi conhecido majoritariamente na sua história, na sua vida, como mestre. Era assim que as pessoas se referiam a ele. Ele não teve estudo, ele não participava das escolas rabínicas, ele não tinha autoridade. Certa vez perguntaram a ele: qual é a sua autoridade? Com que autoridade você fala? E Jesus então diz: bom, se vocês disserem qual foi a autoridade de João Batista, eu digo qual é a minha autoridade. E eles ficaram com medo, porque se dissesse que era do céu, Jesus responderia: por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, era de temer a multidão, porque todos sabiam que João era profeta. Mas o Senhor não deixou de responder essa pergunta. Ele diz: é meu Pai que me deu estas palavras. O que eu falo é aquilo que o meu Pai me mandou falar. A autoridade vem do céu, a autoridade vem de Deus. E então ele era chamado de mestre. Nicodemos se apresenta diante dele e diz que ninguém falava como ele falava. Esta era a principal atividade de Jesus. Embora nós o conheçamos pelos seus milagres e pelas muitas curas, o que os evangelhos nos contam é que ele ia de cidade em cidade, ensinando o povo no sábado. Lucas 4, 31 a 32 diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra, a sua gloriosa palavra, era com autoridade. O mestre, ouvi-lo era um grande privilégio. As multidões se acumulavam e esticavam os seus ouvidos para poder receber alguma das suas palavras, para poder de alguma forma alcançar aquilo que o Senhor estava nos dizendo sobre o reino, sobre a presença de Deus, sobre o propósito de Deus para o homem,
sobre as coisas maravilhosas que o Senhor fez na criação, sobre o cuidado de Deus. Quantas coisas preciosas nós temos nas Escrituras, quantas coisas gloriosas que precisamos ler e meditar nela dia após dia. Mestre, João disse, Jesus fez e falou tantas coisas que não seriam suficientes livros no mundo inteiro para registrar tudo aquilo que ele nos ensinou e nos disse. Mas há algo que precisamos notar sobre esta característica de Jesus. Embora o seu principal ministério fosse pregar e anunciar a salvação, ele dedicou-se de modo especial a um grupo de homens, para os quais ele não apenas manifestava, mostrava a glória de Deus, e não apenas anunciava a salvação, mas também ensinava. Em Mateus capítulo 4, versos 18 e 19, nós lemos assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Escute a maravilhosa palavra do Senhor. Escute a gloriosa palavra de Cristo, que trabalha até agora. Venham, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Há um hino que diz: quem por Cristo agora quer trabalhar? Quem quer ajudá-lo? Outros a salvar. Você escuta a voz do Senhor Jesus, a palavra de Cristo chega aos seus ouvidos, o Espírito fala à igreja. Então ouça o que Jesus tem a dizer: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Essa história é contada de maneira um pouco mais ampla, com mais detalhes, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. O texto eu gosto muito, porque esse texto nos mostra como alguém se torna um discípulo de Jesus, como Pedro, Tiago e João se tornaram discípulos de Jesus. Eles estavam indo nos barcos, e o Senhor então encontrou Simão e pediu que afastasse um pouco o barco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Eu fico pensando que grande privilégio Pedro teve. Estava ali trabalhando, lançando as suas redes ao mar, como diz Mateus. De repente, o Senhor Jesus, um mestre, se aproxima dele. A multidão tentando se aproximar, a multidão tentando ouvir alguma coisa, apertando Jesus. Então Jesus chama Pedro e diz: Pedro, posso entrar no seu barco? Sim, Senhor. E então ele se senta, Pedro sentado ao lado, na primeira fila, podendo ouvir em primeira mão, primeiro a ouvir o som que saía da voz de Jesus, enquanto ele ensinava a multidão. Enquanto ali do barco de Pedro, ele falava ao povo. Então Pedro olhava para Jesus e via o rosto sereno do nosso Senhor ensinando. Ele olhava para a multidão e via a multidão encantada com as vozes do Senhor, maravilhados com a sua doutrina. De repente, após terminar o seu ensino, o Senhor volta-se a Simão, diz o texto, e diz: faze-te ao largo, vá ali e lance a sua rede para pescar. Simão respondeu: mestre. Simão já sabia quem era Jesus, depois de ter ouvido por algumas horas. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Senhor, não tem peixe, eu sei. Senhor, já fizemos tudo o que podíamos para pescar, não deu certo hoje, amanhã tem mais. Mas Senhor, eu ouvi algo, Senhor, eu conheço algo, Senhor, estou diante de algo que eu não posso resistir, a tua palavra. Se o Senhor mandou, eu farei.
Não vejo sentido, não vejo resultado, mas a tua palavra é vida, a tua palavra é eterna, a tua palavra é poderosa. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está no meu coração, mas o Senhor me disse para lançar as redes, e eu não tenho outra escolha, não tenho outro desejo do que obedecê-lo. Isto fazendo, diz o texto, apanharam grande quantidade de textos e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos o barco a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração de Pedro pela palavra do Senhor se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Mas disse Jesus a Simão: escuta, teu Redentor, eu sei que você é pecador. E eu lhe disse que se você não crer em mim, você morrerá nos seus pecados. Eu sei disso. Não temas, doravante, daqui em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. A partir de então, este homem, Pedro, um pescador impulsivo, estará face a face com o Senhor da glória, cujas palavras são vida, cujas palavras são salvação, cujas palavras são espírito, e ele poderá ouvir cada um dos ensinos de Jesus, e poderá ouvir cada uma das suas parábolas, e como ele poderá ouvir cada uma das suas respostas aos inimigos, e poderá ver cada uma das suas instruções àqueles que precisam. Ele vai ouvir Jesus falando com a mulher enferma, ele vai ouvir Jesus falando com Zaqueu, ele vai ouvir Jesus falando com Nicodemos, ele vai ouvir Jesus falando com cada uma das pessoas que puderam ouvir e experimentar a sua graça. Os discípulos tiveram um privilégio que tantos outros não tiveram, eles ouviram tudo, eles estavam sempre ali, porque eles estavam seguindo ao Jesus. Em Marcos 4, 33 e 34 diz: com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Você quer este privilégio? Jesus está falando muitas coisas, Jesus está agindo de muitas maneiras, Jesus está espalhando a sua glória por onde quer que passa, mas aos seus discípulos o Senhor explica tudo. Aqueles que o seguiram são conduzidos, o Senhor vai dizer, a toda verdade pelo Espírito. Ele não vai ouvir a palavra um domingo ou outro. Ele não estará vez ou outra numa igreja. Ontem, o reverendo André Pimpão nos lembrou, como discípulos de Jesus, ele não apenas participa das conferências, ele está lá todos os domingos na igreja local, porque como discípulo de Jesus, ele quer ouvir tudo. Ele quer abrir a sua Bíblia todos os dias. Ele quer conversar sobre o reino de Deus com todas as pessoas que ele puder, aproveitar todas as oportunidades que tiver. Assim faziam os discípulos. Estavam o tempo todo com Jesus, ouvindo todas as coisas, mas diz o próprio texto de Marcos, um pouco antes, no capítulo 4, verso 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus respondeu:
Escute a gloriosa palavra de Cristo. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo, vejam e não percebam, para que ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E sigam. Eu falei de vocês, pescadores de homens. Os que estão lá fora veem tudo por parábolas. Eles não conseguem ver, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem perceber, embora tudo esteja manifesto diante deles. Estão ali sentados nos bancos, estão ali presentes na igreja, mas o seu coração está longe do Senhor. Não seja uma dessas pessoas. Aproxime-se de Jesus e diz: Senhor, me dê o privilégio de conhecer as maravilhas do reino. Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, que a tua palavra me ensine. Me permita saber quem tu és e o que o Senhor tem a dizer para nós. O texto de Mateus registra um momento glorioso do ensino de Jesus, que nós costumamos chamar Sermão do Monte. E olha como começa este sermão. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar a quem? Os seus discípulos. E lhes disse. Percebe? A multidão estava lá, mas quando o Senhor se assentou, o que fizeram os discípulos? Reuniram-se. Sempre digo à minha igreja, e quero repetir isso a vocês, meus irmãos. Você já se imaginou? Senhor Jesus Cristo está sentado ensinando, e você lavando a sua louça em casa? Consegue imaginar o Senhor transmitindo essas palavras de glória e você cuidando do seu quintal? Você já se imaginou Jesus sentado falando sobre as gloriosas bem-aventuranças do reino de Deus e você cuidando de um programa de televisão? Que coisa mais importante você tem a fazer? Quando o povo de Deus se reúne em torno do seu Senhor, sejam aos domingos, sejam às quartas, sejam durante a semana, sejam em congressos como esse, que coisas mais importantes você tem a fazer do que ouvir: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus? Que coisa mais gloriosa você tem a ouvir do que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O que mais importante você tem a fazer? Quando Jesus se assentou, os seus discípulos se aproximaram. E ele passou a ensiná-los. Este é o propósito da palavra de Cristo, dessa gloriosa palavra: ensinar-nos sobre a bem-aventurança, ensinar-nos sobre a plena felicidade, felicidade que não se encontra em nenhum outro lugar, felicidade que não se pode alcançar por nenhum outro divertimento ou prazer, felicidade que não se pode experimentar em nenhum outro lugar, senão na presença de Cristo. Ouçam a sua palavra, juntem-se a Ele, aproximem-se para ouvir,
não percam nenhuma oportunidade. Sim, Satanás muitas vezes nos impede, nos atrasa, nos faz ocupar-nos com outras coisas, por vezes nos coloca doentes de cama e nos sentimos privados e impedidos. Todos nós passamos por este desgosto de não poder ouvir aquilo que Cristo tem a ensinar. Este mesmo período, lá em minha igreja, estamos realizando uma conferência bíblica e tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, mas perdi o privilégio de estar com a minha igreja, ouvindo aquilo que o Senhor está ensinando a ela lá. É um bom propósito, um excelente propósito, o meu coração está muito feliz em poder estar com vocês, mas eu sei, o Senhor Jesus falou com os meus irmãos, por mais razões que eu tenha de não ter estado lá, eu sei que eu perdi. É assim, todas as vezes que o Senhor se aproxima do seu povo. Esperamos aquele dia em que Ele nos chame para junto de si. A grande esperança da igreja é que ela esteja toda reunida e haverá então um só rebanho e um só pastor. Então não estaremos espalhados sobre a face da terra, mas todos estaremos ouvindo a gloriosa voz do seu Senhor juntos, sem perder nenhuma palavra, porque o Senhor Jesus quer fazer com que os seus discípulos ouçam tudo. Ao final daquele sermão, prestem atenção, não apenas o desafio de sentar-se e ouvir, mas ao final desse sermão, Jesus nos lembra do desafio de levantar-se e praticar. Porque a palavra de Deus não é uma semente que se lança na terra e morre. A palavra do Senhor não é alguma coisa que se coloca dentro de um cofre e se amarra num lenço para poder devolvê-la ao Senhor quando Ele voltar. A palavra do Senhor é um tesouro que deve ser levada ao mercado, que deve ser levada aos banqueiros, que deve ser levada à praça, que deve ser levada à feira, que deve ser levada ao local de trabalho, que deve ser levada às universidades, para que ela produza muito fruto. E Jesus então diz, Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Venham, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês pedras vivas. Eu farei de vocês santuário dedicado ao Senhor. Aquele que ouve e pratica é como uma casa que não cai. Os ventos sopram, as águas sobem, o ímpeto do inimigo vem contra aquela casa, mas ela não cai, porque a palavra do Senhor, a gloriosa palavra de Cristo, está formando discípulos que são firmes como Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, todos passamos por estas coisas e deram por ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso é o propósito da palavra do Senhor, firmá-lo na rocha, fortalecê-lo. Você terá lutas, você terá tristezas, você enfrentará dissabores, você tropeçará e pecará, porque assim somos na nossa indignidade, mas o Senhor nos dá a sua gloriosa palavra, e Ele diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei que vocês estejam transmitindo e espalhando esta palavra a outros. Aprendam de mim, aprendam de Jesus,
Escutem o que ele tem a dizer, não perca nenhuma das suas palavras. Não importa se o pregador é jovem ou se o pregador é idoso, não importa se ele é eloquente ou se ele tem dificuldade na fala, não importa se a sua comunicação é agradável ou é difícil compreendê-lo. Lembre-se, quem fala a vocês não é o pregador. Quem fala a vocês é a palavra de Cristo. Quem fala a vocês não é a autoridade eclesiástica. Quem fala a vocês é o Senhor do universo. Dobrem-se diante dele. Todas as vezes que alguém, por mais simples e humilde que for, falar em nome de Cristo, não ouse rejeitá-lo. Mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha algum tipo de dificuldade pessoal, não deixe de acolher. Quando o apóstolo Paulo encontrou o Senhor Jesus, foi a Jerusalém e tentou aproximar-se da igreja. Lembram-se dessa história? E todos o temiam, porque ele era o perseguidor da igreja, um homem que queria fazer mal. Quem poderia acreditar nele? Mas um homem cheio do temor de Deus e de fé, chamado Barnabé, se aproximou de Paulo e o apresentou aos discípulos. E que ato glorioso foi este, de confiar que o Senhor havia transformado aquele homem perseguidor da igreja num servo da palavra. E a partir deste momento, Paulo se torna alguém que está compartilhando com os apóstolos a gloriosa missão de espalhar o Evangelho. Pedro ficaria com os judeus, Paulo com os gentios, porque um homem chamado Barnabé venceu o seu medo justificado, venceu o temor justificado e creu que o Senhor Jesus havia transformado aquele homem ímpio num servo da palavra. Ouçam, atentem, quando o Senhor lhes falar, não endureça o coração de vocês por qualquer motivo que possa ser apresentado. Durante 3 anos Jesus caminhou com estes homens, ensinando tudo. Mas em João 16, versos 12 e 13, ele diz: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu sinto uma coisa que é maravilhosa, impressionante. Há um cântico, um hino de um compositor brasileiro que diz: eu queria estar ali na praia e ouvir a tua voz, ouvir falar o cego, cego era e posso ver. Eu queria estar sentado naquele barco no meio da tempestade e ver o mar calar a sua voz. Eu queria. Mas apesar, diz o texto, o cântico, do tempo e o tanto que nos afastam do lugar, eu te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a sua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu lembro quem eu era e quem eu sou, e não posso negar, foi tua voz que me mudou nestes dias. Aqueles discípulos tiveram o privilégio de conviver 3 anos com Jesus, mas Jesus diz: eu tenho mais a dizer, e o Espírito vai continuar falando com vocês em meu nome, e vai conduzir vocês a toda a verdade. Então hoje nós temos um privilégio, hoje nós temos uma condição ainda mais excelente do que aquela que tiveram os primeiros discípulos. Eles, como nós, receberam o Espírito.
E agora então, o próprio Cristo fala a nós, o próprio Cristo está no nosso coração, o próprio Cristo está dirigindo o nosso coração. O Consolador, quando vier, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho lhes dito. Até então, aqueles homens tiveram um grande privilégio, mas ainda não estavam completamente equipados. Precisavam desse Espírito para serem então plenamente capacitados a fazer a obra gloriosa do Evangelho. A voz de Cristo estava nos seus ouvidos, mas o Espírito precisava transformar o seu coração. Um exemplo disto está registrado no dia da ressurreição do nosso Senhor. As mulheres foram ao sepulcro e viram que estava vazio, e anjos anunciavam que ele estava ressurreto. Pedro e João foram ao sepulcro, viram que nada havia ali. Mas dois homens, um deles chamado Cleopas, resolveu descer e dizer: não aguento mais. Dirigiram-se para Emaús, e de repente aproximou-se um homem e começou a perguntar: que tristeza é esta? E eles disseram: o Senhor da glória, um homem poderoso em palavras e em obras, morreu. Alguns disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada. E o Senhor então disse: honestos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todas as escrituras, todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Propósito da palavra é ensinar os discípulos. Por vezes nós somos loucos, tolos, lentos, tardos em ouvir tudo que o Senhor está nos falando pelos profetas. Mas o Senhor Jesus se aproxima de nós como se aproximou deles. E continua Lucas 24, 44 a 45, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. É o que o Senhor quer fazer por você, é o que o Senhor faz por mim, é aquele privilégio que nós temos. O Senhor abre o nosso entendimento para que conheçamos a Escritura. Aqueles dois homens testemunham: o nosso coração não ardia enquanto ele nos expunha as Escrituras. Não é esse sentimento que nós temos. Jesus está nos transformando, Jesus está abrindo a nossa mente, Jesus está nos fazendo ver as maravilhas do reino, o Senhor está nos fazendo compreender as profecias, e agora nós sabemos, tudo é sobre Ele, tudo é sobre sua glória, tudo é sobre a nossa redenção. O nosso coração se alegra, o nosso coração deseja ouvir aquilo que Deus tem a dizer para o seu povo. O propósito da gloriosa palavra de Cristo é fazer de nós pescadores de homens, abrir as Escrituras, nos mostrar o caminho da justiça, nos ensinar a respeito, como disse pastor Jaime Marcelino, sobre a sua luz. Ouçam-no, aproximem-se dele, levantem-se e coloquem em prática.
Essa palavra não é coisa vã. Essa palavra é a vossa vida. Moisés já disse lá em Deuteronômio: e se aquelas leis dadas debaixo de fogo, dadas num monte fumegante, eram vida e eram salvação para aquele povo em Israel, as palavras de Cristo, agora ministradas a nós pelo seu Santo Espírito, derramado no nosso coração, nos abrirão com certeza um caminho seguro ao céu. Não há nada mais precioso, não há nada mais transformador. Sim, os nossos pecados são muitos. Sim, resistimos de muitas formas à palavra de Deus. Existe em nós alguma coisa que nos afasta do Senhor. Mas se você se sentar aos pés de Cristo, e se você ouvir a voz do Senhor, por meio das Escrituras, por meio do seu pastor, por meio do irmão que está dando o seu testemunho, por meio dos cânticos e louvores que são levantados, por meio das orações que são apresentadas, o Senhor está falando por meio do seu Espírito no meio da sua igreja, e o Senhor quer transformar você em discípulo, o Senhor quer fazer de você um pescador de homens, o Senhor quer fazer de você testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Ao despedir-se dos seus discípulos, Mateus 28, 18, já citado ontem aqui, Jesus falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você é um discípulo de Jesus? Não importa que você tenha 17 anos. Você é a autoridade de Jesus na sua escola. Use essa autoridade com seus colegas. Você é testemunha de Jesus. Não importa que você não tenha nenhum título, use a sua autoridade diante dos reis, dos príncipes deste mundo. Quem fala pela sua boca é o Espírito Santo, se você é um discípulo de Jesus. Não importa que riam de você, não importa que não te deem atenção, não importa que as pessoas não se agradem de você, não se agradaram do Senhor. Perseguiram. O Senhor Jesus disse que o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, como o seu mestre. Procure ser o imitador de Cristo, seja pescador de homens, seja transformador de vidas. Agora, a gloriosa palavra de Cristo não está lá no céu, não está lá no profundo do mar, mas a gloriosa palavra de Cristo está na tua boca e no teu coração. Se no coração você crer que Jesus é o Senhor, e se tua boca confessares, você será salvo. Vamos abrir nossas bocas, vamos falar a esta Angola quem é o Senhor da glória. Vamos anunciar os seus poderosos feitos dia e noite. Sim, temos muito a aprender, temos muito a ouvir, então vamos nos reunir semanalmente, vamos participar do culto ao Senhor, vamos fazer estudos bíblicos de casa em casa, vamos nos reunir com os nossos irmãos para orar e pedir ao Senhor graça, poder e sabedoria. Eu, disse Jesus, estou com vocês todos os dias. Sejam testemunhas de Jesus. Você ouviu a gloriosa palavra de Cristo, não hoje, não nesses dias,
Você ouviu a palavra de Cristo há tanto tempo. O que eu quero lhe dizer é: tendo ouvido, levante-se e seja esta casa firmada sobre a rocha, e engrandeça o nome de Jesus com a sua vida, com a sua adoração, com o seu testemunho, com a sua evangelização. Reúna-se com seus irmãos em nome de Jesus e sirva-o de todo o teu coração, porque o propósito da palavra do Senhor é ensinar e fazer discípulos. Que Deus assim nos abençoe.